Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 10º programa Imersão na Educação e Saúde. Hoje teremos convidadas bacanas, especiais, que vão trazer para nós tantos aspectos da mulher nordestina, poetisa, escritora e que superou muitos aspectos voltados do dia a dia do feminino aqui no nosso Nordeste. Mas também teremos Eduardo Aragão, que vai trazer também algo muito importante neste final de ano, que é o cuidado com aquelas preciosidades que tem dentro da nossa casa, que são os nossos pets. Então fiquem ligados que já já o programa vai iniciar. Olá, estamos de volta. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e agora eu tenho a honra de convidar aquela mulher que para mim representa todas as mulheres nordestinas, as mulheres fortes, né, e brilhantes da nossa sociedade. A Jovina Benignos, venha cá, poetisa, escritora maravilhosa, seja bem-vinda. Vamos sentar aqui, querida. Jovina, que alegria tê-la aqui no programa. Este programa, Jovina, ele leva informação para toda a comunidade, para a sociedade, e informações que são importantes, né, que vão trazer e agregar, né, dados para a realidade, tanto de uma classe A, B ou C. Então, assim, é um programa bacana e trazer você para falar de poesia, falar de superação, né, falar dessa fortaleza feminina é uma honra. Então, por gentileza, fale um pouco para nós como foi que tudo aconteceu na sua história para chegar hoje nessa mulher que está aqui, belíssima, né, com tantos livros que eu estou vendo aí do seu lado, né? Então, tudo isso é fruto de um trabalho, de uma dedicação, de uma inspiração, mas também de uma história de vida, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa história de vida. A minha história de vida, ela é um pouco parecida com a história de vida das mulheres. A gente fala muito mulher nordestina, mas temos também muitas mulheres, né, que lutaram muito para chegar a um lugar que elas gostariam de chegar. Algumas tiveram sorte, outras não, mas o sonho fica na pessoa e às vezes ele pode ser realizado. No meu caso, eu sou de família humilde, 8 irmãos, pais semi-analfabetos. O meu pai tinha uma paixão muito grande por livros e minha mãe era poeta, artista plástica e conversadeira. Minha mãe gostava de conversar. Então, às vezes, ela escrevia um poema e parávamos. Ela nos chamava e dizia: "Vem cá, vamos, eu vou ler meu último poema para vocês". E ali o dia parava e ouvíamos aqueles poemas Que lindo. belíssimos. E essa história, essa memória permaneceu, né, na Sim, criança, na adolescente, né, e perpetuou esses livros, né, é. deu obras de artes, né, para o mundo, né, promoveu, né, o letramento para o mundo, né. Muito bem, então a sua mãe e o seu pai, então vem aí nessa tua carga genética, a arte. Como é que você, percebeu que a arte, te ajudou a construir essa mulher que está aqui? Como é que a arte influenciou, né, no seu passado, na sua história, e depois eu vou perguntar como é que a arte está hoje na sua vida, mas eu quero primeiro saber como foi que a arte chegou, que você tomou essa decisão, né, de assumir com propriedade, porque a sua mãe e o seu pai, eles assumiram com propriedade a arte, A minha publicaram. a minha mãe era autodidata, escultora autodidata e pintora. Ela queria ser anônima, e assim aconteceu. E assim a coisa que lindo, né, É, respeitar sim, isso, né, é dela, era só para ela, né, sim. e compartilhava com vocês. Mas conta para nós como foi que, você assumiu,
né, essa arte, essa herança genética, né, literária, né, da escrita, né, e das emoções que conversam aí nos seus livros. Fala para nós, por favor. A poesia, ela meio que toma a gente, não é. Então, se eu disser assim: "Houve exatamente foi no dia tal, no ano tal", eu modestamente nasci poeta, me considero poeta desde criança. E a poesia, ela nasceu sem que eu notasse que ela estava brotando ali. Como? As dificuldades que eu tinha um caderninho que considerava um diário, eu escrevia nesse diário. Hoje eu digo que era um diário sem cadeados, porque ele não era escondido. Então ali eu escrevia os folguedos do dia, eu escrevia as brigas, que às vezes eu era meio briguenta nos jogos infantis e gostava muito de disputar. Eu escrevia algum sonho, eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre idealizei o amor romântico. Então, era lá que eu escrevia e foi de lá que foram brotando os meus primeiros poemas. Foi de lá que foram E brotando. você, talvez pelo próprio ambiente, como colecionava, né, esses escritos, sua mãe, no anonimato, provavelmente isso foi acontecendo e você não percebeu. Mas quando você decidiu publicar seu primeiro livro, aí se tornou algo concreto, né, para o mundo. E aí lidar com essas emoções, né, ser uma pessoa conhecida, reconhecida, né, você já ganhou prêmios e continua ganhando, né, transformou aquela pessoa que tinha todos os dons, mas estava ali no anonimato, né, e uma pessoa conhecida, né, uma pessoa que está com o material dela nas livrarias, né, e rodando aí o mundo. E é isso que eu quero saber. Quando foi, em que ano teve essa virada de chave que saiu ali da natureza, né, e se tornou concreto, que foi para a sociedade? Eu posso dizer que a virada do ano foi quando eu ganhei meu primeiro prêmio literário, porque como eu escrevo desde criança, eu sempre escrevia e mostrava aos amigos a minha Hum, escrita. Então havia um apelo muito grande para que eu publicasse. entendi. Então eu comecei todo poeta, todo escritor, ele, especialmente se ele for criterioso, em modesta parte, do que se me considero uma escritora, uma poeta, porque eu escrevo contos também, uma escritora e uma poeta criteriosa, eu tenho muito zelo pelo que eu vou colocar no papel para os meus leitores. Eh eu comecei em 2020, quando teve a pandemia, né, a pandemia que foi mãe de muitas criações, de Sim, muitas verdade. ideias, de muitas É. inovações. O tempo, Eh né, as pessoas passaram a ter mais tempo, né, para criar, sim, né. sim. Então, meus filhos: "Mãe, está na hora". Eu fui na internet, procurando uma editora, eu estava com 200 textos originais escritos, e eles me escolheram, publiquei 55. Que foi esse meu primeiro livro. Esse foi o primeiro livro, Muito bom. eh, Verso de uma Vida, é um livro extremamente biográfico. Depois Deixa eu só te hum, pontuar um pouquinho. por Você falou favor. que é um livro extremamente, né, autobiográfico, Autobiográfico. biográfico. Você se coloca como protagonista da tua história? Sim, Fala um muitas pouquinho, porque vezes, eu acredito que isso é muitas importante vezes. para outras mulheres que Sim, estão assistindo, né. sim. Eu me sinto protagonista no sentido de que, assim, eu acho que todo escritor, todo poeta precisa ser autêntico. E essa autenticidade, ela vem das influências de infância, das vivências. Então, qual é a pessoa mais legítima para escrever o que eu sinto, o que eu vivi? Sou eu, Sim. certo? Então, assim, essas poesias, elas vêm da minha vivência, dos valores que eu tive na infância, eh, das minhas interações, do mundo em que eu vivia. Certo? Então, eu esqueci a pergunta, É, desculpa. mas Jovina, o que eu quero que você responda, eu sei que você Sim, é a protagonista, mas assim, a tua história, né, como mulher é muito inspiradora, sim, né, uma história árdua, uma história difícil de lutas, mas também de sim, vitórias, né. Você como protagonista, você escreveu a tua história porque você não teve, um lugar calmo e seguro,
Para você Sim, estar, você teve sim, muitas lutas, né, para que é, você chegasse aqui, neste momento, né, com esse tanto sim. de livro, né, com a tua memória boa, com a tua saúde física, a sua integridade. Como é ser protagonista, né, uma mulher ser protagonista, ter 2 filhos, né, Sim. escrever essa história com tanta dignidade como você fez. Fala um pouquinho aqui para inspirar nossas telespectadoras. Primeiro é a possibilidade de poder se expressar, não é, porque na escrita a gente consegue se expressar. Então Sim, a gente conta na escrita, o que às vezes nem a gente mesmo confessa, muito bem. né. Então esse reconhecimento, ele empodera, é uma palavra que eu sei que está sendo muito usada, me perdoem, mas ele empodera o indivíduo de si. Então eu acho que a poesia, ela primeiro ela disse: "Você é poeta", depois ela disse assim: "Olhe, você tem muito aí dentro para você dizer". E assim eu fui fazendo. Eu sou protagonista da minha história, por que que eu entendo que eu sou protagonista? Porque eu escrevo o que eu sinto, o que eu vivi, mas eu escrevo de uma forma que não seja egoísta, nem egocêntrica. Eu não vou falar de Jovina, eu falo de uma mulher nordestina, que quando chovia, a casa tinha muito buraco nas telhas, a gente corria com panela para poder parar a água, e com todas as nuances de que uma menina pobre em recursos financeiros, mas rica em amor, rica em convivência. A nossa casa, a minha mãe é artista plástica, a gente andava, eh 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 interagindo com as estátuas de minha mãe, com os livros. O meu pai extremamente, eu acho que isso é uma riqueza que faz a gente se empoderar da gente. E o que você está trazendo é justamente o que eu acredito no consultório, na psicologia, na vida, né. Sim, A palavra, a letra, a poesia, a arte cura, cura, cura. O que cura, você trouxe, em outras palavras, é isso, né. cura. Tinha falta, o sofrimento pela falta, mas tinha algo que curava. Sim, Né, e você soube, nesse momento aí adquirir, né, beber nessa fonte, né, então você esteve ali, então você soube como lidar com essa situação difícil da tua sim, vida, usando a arte, a escrita. E a escrita, Jovina, ela é uma projeção, você sabia? Ela é uma projeção. Quando você está escrevendo as goteiras que caíam, a sua mãe aparava a água, né, com as as panelas, você está panelas. curando feridas abertas. Sim, Porque existia um sofrimento, né, uma goteira pingando, e se aumentar a chuva, né? E se der uma ventania maior e a gente s ficar desamparado? Então existe, a criança ela não tem um conhecimento para saber se o vento está forte ou fraco, né? Então o quanto que essas palavras te curaram. Que sim, lindo isso, pode ser inspirador para as mulheres que estão nos assistindo, com né? Você certeza. não pode fazer terapia? Escreva. Não quer Sim, escrever exatamente o que sente? Coloca em códigos, né, grava um áudio e manda para você mesmo. Então, assim, o quanto que a linguagem, né, é muito lindo isso, é inspirador, né, e você traz, então, a poesia, as crônicas, como um medicamento para você. com certeza, doutora Heloísa. A poesia, ela é especialmente catártica. Sim, Né, porque na poesia você consegue, liberar as suas culpas, os seus sentimentos, não é. E quando eu digo os seus, volto a dizer, não é a questão egocêntrica da poesia, não é. É você dizer, falar do sentimento que é de todos. O maior sonho de um poeta e de um escritor é quando o leitor lê o texto dele. E nessa leitura, de alguma forma, ele se identifica um sentimento, identifica uma situação, identifica um momento. Muito bom. Jovina, você acredita que a sua arte, a sua escrita, ela impacta socialmente? Como é que tudo que você vem produzindo tem impactado na sociedade? Essa produção, né, ela tem nome,
né, e sim. ela leva cura, ela leva, perspectiva de vida. Como é que você percebe esse impacto social com a sua literatura, com a sua crônica, com as suas poesias? Olha, o impacto social da escrita da poesia, não só a minha, mas da escrita da poesia em geral, ele é bem 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 concreto. Por exemplo, nós estamos agora, tá para sair agora um filme sobre, Carolina Maria de Jesus, uma grande poeta, era catadora. Essa mulher criou 3 filhos catando lixo. Ela lia dos livros que ela achava no lixo, ela lia dos livros que ela achava no lixo. Essa mulher guerreira, tem até um trecho do livro dela, e ela tinha uma autoestima, uma dignidade. Ela o livro dela, que eu recomendo, vai sair o filme, o nome é Quarto de Despejo. Na verdade é um diário, ela Uhum. escrevia os diários. A o Qual era o diário? Era um relato de como foi o dia dela. Sim. "Hoje eu saí de manhã, não ficou nada para os meninos comerem. Eu vou catar alguma coisa para comprar uns ossos, para fazer uma sopa para eles". Quando ela chegou na loja, no local para comprar no açougue, para comprar os ossos, tinha umas madames comprando ossos. E as madames me diziam assim: "Ah, eu estou comprando ossos para os meus cachorros". E ela disse: "Eu também estou comprando ossos para meus cachorros". Sabe, então assim, essa dignidade, ela é tão bonita, não é? E o que é que ela conseguiu? Ela conseguiu O livro dela, Quarto de Despejo, foi traduzido em 13 idiomas, Estados Unidos, União Soviética. Até hoje é um dos livros mais vendidos. Nas 3 primeiras semanas ela vendeu 10.000 livros. Você vender 1.000 livros é uma você vender 10.000 livros. É. E o que é que essa mulher fez? Quando a gente fala do impacto da minha escrita, ou de seja que escrita que for na Sim. sociedade, o que é que ela fez? Ela fez com que o mundo conhecesse a realidade da favela, porque ela morava numa favela, em São Paulo, a favela chamada Canindé. Ela é filha o quê? Ela foi filha de quê? 2 pais semi libertados da escravidão e analfabetos. E essa mulher mudou o mundo, mudou o olhar das pessoas, deu às pessoas um olhar mais generoso, deu às pessoas uma certeza: "Poxa, eu estou aqui me alimentando do do melhor que eu posso". E essa pessoa um dia saía de casa, ia comprar osso para os filhos, se vendesse alguma coisa. Sim. Então, eu acho que o impacto, claro que o impacto da minha poesia, ele não vai ser tão alargado, ele não vai ser tão extenso, mas qualquer impacto que ele tiver na vida de uma pessoa, eu já me fico grata. O Sim. Chico Xavier dizia: "Se eu puder levar para uma pessoa sequer a alegria que eu não tive, já vou estar E feliz". a positividade, o que você traz nada mais é do que o crer no amanhã, né. Essa mulher, Sim, ela tinha uma crença sim, positiva de que ela poderia mudar a sim, história dela, né. sim, A história do pai e da mãe que ela viveu, que era tão forte, né. E eu achei interessante você falar dela chegar: "Nossa, eu também estou comprando ossos para os meus cachorros", né. Então, assim, hum, ali naquele momento ela se empoderando, né, de um sim, posicionamento social, sim, impactando a sociedade, mesmo ela não pertencendo àquela realidade, né. sim, E o quanto que o nosso cérebro também aprende pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, pelo que a gente impacta no ambiente, né. Eu gosto muito da positividade, eu penso que toda a história pode ser mudada, sim, toda a história pode ser mudada, mas depende de como você lê essa história e como você interpreta essa história. Então ela leu a história dela, ela sabe, né, nas entranhas como era, e ela interpretou de uma forma diferente. Eu posso sim, sair daqui do lixo, né, sim. e ir para um outro lugar. E só dependia dela, porque por mais que aparecesse alguém e doasse um dinheiro para ela, ou doasse uma casa, ou doasse um carro, uma condição diferente, ela poderia voltar para o mesmo lugar, se ela não acreditasse.
É lindo, É muito né. lindo. E aí vem a questão, da arte, né, não é só isso também. E aí eu volto para você. Ali no lixo, ela encontrava uma fonte inspiradora para ela Sim, escrever e projetar e se curar também, né. E a arte foi transformada, né. sim. E ela hoje você está me falando eu não a conheci, estou conhecendo agora, você falando, mas assim, fico encantada, porque independente de ser mulher, de ser homem, seja quem for, eu acredito que a positividade ela precisa ser dita, né, porque as pessoas acham que a Jovina está aqui porque caiu do céu, né. Esse vestido, Quem esses sabe você não livros, cair, hein? você apareceu assim, tudo caiu do céu para você, e na verdade não é. Tem um esforço, uma dedicação e uma Sim, disciplina. é. Todo lugar onde a gente chega, para tudo isso teve um trabalho. Trabalho, Nem ninguém esse lugar sabe o é. que acontece nos bastidores, né. Os Sim, bastidores eles são sim, máquinas de produção de fenômenos, né. sim, E como eu vou interpretar esses fenômenos, pode ser positivo, como eles podem ser extremamente destrutivos. sim. Eu acho que todo eu considero as pessoas que conseguem sobreviver a às indigências, inclusive as indigências afetivas, Sim, especialmente elas, eu acho heróicas. sim, sim, sim. Porque você conseguir mudar uma vida que nasceu com um script de um final terrível, né, de uma degradação, de um alienismo, de um isolamento, você consegue mudar esse final, e eu lamento quem não consegue, e com certeza não conseguiu, porque não teve também condições para Sim, conseguir, né, quem consegue isso é um herói para mim. Então é o herói, os 2 meninos que estão na esquina, um no ombro do outro fazendo malabarismo para ganhar uma sim, moeda, sim. certo. Eu tenho o hábito de toda vida que eu passo no sinal, que tem uma pessoa bastante pobre, uma pessoa que eu vejo às vezes uma pessoa que você percebe que usou droga, Uhum. né, eu penso: "Meu Deus do céu, o ser humano que deve estar aí dentro". Quem mora nesse É, corpo, né. é. Quem mora nesse corpo deve ser uma pessoa, assim, com tanta coisa para É, mostrar, com tanta né, riqueza, né. que Deus abençoe essa pessoa, Sim, que sim. Deus abençoe. Verdade. Você é uma inspiração para todas nós mulheres, independente de ser nordestina ou não. Você é uma Sim, mulher vencedora, né, e eu gostaria que você deixasse o seu arroba para que as pessoas possam te encontrar. Porque sim, não só, falar de poesia, mas falar de vida também, né. Você sim. pode falar para nós, por favor? É Jovina Benigno, o meu nome é Jovina Gomes Benigno, então meu Instagram, primeiro nome, as 2 iniciais, é Jovina GB. Muito bem. Gente, fiquem aí que já já nós voltaremos com as perguntas dos telespectadores aqui com a Jovina Benigno. Olá, voltando para o nosso segundo bloco, agora com as perguntas dos nossos telespectadores, onde Jovina Benigno vai responder as questões. O Marcos pergunta, o Marcos tem 53 anos, ele é professor de literatura, olha que bacana, Jovina. Sim. Ele pergunta qual poesia sua melhor representa o seu momento atual? O momento atual são 2 poemas, embora eu me sinta representada em tudo que eu escrevo, mas tem 2 poemas especificamente que me representam, que é Língua Ninha, que é um poema que eu escrevi em homenagem à língua portuguesa, que eu amo muito e prezo, e um poema também chamado, Transfiguração, que é um pai já falecido que encontra a filha na lápide dele, chorando a morte dele, e aí a história continua, porque eu Interessante. tenho uma ligação muito forte com os meus mortos. Entendi. Mas, gente, é isso. Olha que papo gostoso. A gente poderia ficar aqui um tempão, né, Jovina, conversando, falando. Mas quero agradecer a todos vocês, agradecer a Eu Jovina, né? Eu tenho agradeço. certeza que os nossos telespectadores ganhou muito com a sua presença, porque a poesia é leveza, mas também traz o quê?
cura, como nós falamos. Sim. Muito obrigada, Eu Jovina. que É agradeço, uma a honra honra. tê-la aqui e em outros momentos estaremos juntos novamente, Sim, viu? muito obrigada também, doutora Lenise. É uma honra e uma alegria estar aqui com você, É né. recíproco. Eu me emociono quando eu estou perto de você, isso é ótimo. Pois já já voltaremos. A TV União, como você sabe, como eu digo todo dia no programa da hora, ela não recebe dinheiro público. E a gente precisa da iniciativa privada e da pessoa física, de você que é telespectador da TV União. Eu vou lhe fazer um apelo, venha ser um apoiador da TV União. Faça uma transferência, ajude a gente, ó. Aqui, nesse QR Code, você vai fortalecer a única TV do estado do Ceará, que é a vez e a voz do povo de Fortaleza, do povo do Ceará. Olá, e agora retornando ao nosso terceiro bloco, sendo que este é o nosso 10º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje teremos uma convidada super especial que vai falar sobre a saúde dos nossos pets, a doutora Eduarda Aragão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito bom te receber, algo bem bacana que eu acredito que nós vamos estar apresentando aqui para a sociedade, né? Perfeito. Pois sente, por Obrigada. favor. Eduardo, uma curiosidade. Este amor pelos pets, né? Como surgiu? Como é essa história, essa tua relação com os pets? Conta aqui, porque eu tenho certeza que a maioria dos nossos telespectadores tem pet e tem curiosidade de saber, né? Sim, Como uma médica veterinária se relaciona e como é feita essa escolha, né? Fale para perfeito. nós, por favor. Prontos. Primeiro agradecer, né, por estar aqui essa noite. Em relação ao meu amor pelos pets, né? Desde criança, eu sempre quis ter um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, e minha mãe nunca deixava. Então, eu sempre cheguei e pedia pelo menos um bichinho de pelúcia, né? Eu lembro até hoje que tinha aqueles cachorrinhos que respiravam, e eu ficava Sim. brincando com eles. É, Mas isso é muito comum, né? As mães trabalham muito, os pais também. sim, Quem é que vai cuidar? É teu, mas quem vai cuidar com sou eu, né? certeza. Então não, né? Exatamente. Então, quando foi no meu segundo ano do ensino médio, eu conversando com meu irmão, a gente acabou pegando uma cachorrinha, uma salsichinha, ela Cacau. Hum. Minha mãe não sabia, foi de surpresa, e quando chegou foi o Ela amor da casa. sobreviveu, tua mãe sobreviveu. Sobreviveu, ficou com ela, até hoje a gente tá com ela. Mas Ai, que desde então, desde bacana. criança, né, eu sempre tive esse amor, e quando a Cacau chegou, foi a felicidade da casa. A tua aptidão, você acredita que já você foi desenvolvendo já na infância, você já tinha esse cuidado, esse amor, essa vontade de estar ali Sim. presente, né? De promover saúde. Fala um pouco para nós. Com certeza, desde criança eu sempre queria estar lá, sempre queria estar presente com eles, né, eh, e eles sempre foram meus amores, certo? Mas eu não podia ter, então depois que eu tive só foi aperfeiçoando, né, foi aumentando esse amor por Aumentando. eles, querendo cuidar, querendo saber mais, também questão de vacinação, de internação, eu sempre queria estar sabendo, Que então foi só bacana. aumentando. Gente, vocês não estão percebendo, mas eu estou percebendo. Os olhinhos dela estão assim, ó, Sim. brilhando, falando, se comunicando, né? Realmente é lindo o teu trabalho, é um trabalho específico, Sim, né? cuidar de animais que não conseguem falar, né, não conseguem dizer o que que É. sentem. Mas o quanto que eles são expressivos, não É, é, doutora? Porque verdade. assim, o que que eu percebo? O animal, as emoções, elas estão presentes em todo ser vivo, até na plantinha, né? Eu percebo que a plantinha, se você cuida bem dela, né, ela vai florir. Então, assim, e o animal, quando se diz é um animal de estimação, ali tem um estímulo, né? Tem um cuidado, tem um amor, né? E o teu trabalho, você cuida do pet que é a estimação daquela família, né, Isso, faz parte daquela comunidade, né, tem um valor que não é só simbólico de ser o cãozinho da família, mas faz parte como integrante daquela família, né. exatamente. Principalmente agora que teve a pandemia, né, muitos tutores eles optaram por ter um pet como uma convivência, né, ter alguém para Sim, estar lá com eles. Então acabou se tornando parte da família, sim, principalmente na pandemia. é, e a É, convivência, né, essa companhia, né, sim, é uma companhia exatamente. fiel.
Exatamente, sempre tá lá. Por isso que é sempre importante falar que, como é da família, precisa ter o cuidado com eles, precisa vacinar, precisa levar para o veterinário constantemente para ver como é que estão os exames, fazer um check-up, para ver como é que eles estão, entende? Bacana. Como é que você orienta agora no final do ano? Fogos, Sim, festas, super barulhos, importante. inconstância, às vezes a família viaja, fica muito tempo fora, esse pet fica estressado, com saudade, ansioso. Fala um pouquinho como é que as pessoas podem estar cuidando dos pets nesse período de férias, mas também período de recesso, que muitas vezes eles também estão fora de casa. Pronto, perfeito. Nesse período do Natal, principalmente, né, muitas pessoas têm costume de dar alimentação que nós comemos para eles. Principalmente, por exemplo, panetone, chocolate, comidas que contêm muito alho, cebola, né? Então, eles têm que ter muito cuidado com isso, em oferecer comida para eles que eles não podem. Isso pode Sim. causar infecção ou pode causar intoxicação para eles. Uhum. Além disso, nos fogos de artifício, né, eles Sim. acabam tendo medo, então tem que ter muito cuidado, tem que estar protegendo ele, manter os portões fechados, ficar com ele naquele momento. E caso você não possa estar, é importante não deixá-lo sozinho, porque ele tem muitos pets que têm medo, então é importante ter alguém com ele, se for possível deixar uma mantinha que ele já conheça, que ele goste do cheiro, Uhum. deixar ele enroladinho é sempre importante para É. ter porque existem muitas fugas, né, Sim, no ano sim. novo. E o comportamento deles é muito semelhante ao da criança, o coraçãozinho fica acelerado, né, eles ficam Exato. acuados, né, assustados, é visível. Eles Hum. precisam de alguém de confiança. Sim, Então, sim. se for nesse caso de viagem, ou importante levar ele com a família, né, ou então deixar com alguém que ele sinta confiança já, entende? Uhum. Já ir deixando ele se acostumando com aquela pessoa específica. Muito bom. Doutora, fala um pouquinho, uma curiosidade minha, mas eu acredito que também os telespectadores vão, usufruir dessa minha curiosidade. A questão da visão dos pets, esse cuidado, Pronto. né, oftalmológico, né, relacionado aos pets, né, como é esse cuidado? Eu vi que você é uma pós-graduanda nessa área Sim. também, então fala um pouquinho para nós, por favor. Pronto, muita gente não sabe, né, mas existe a especialização em oftalmologia veterinária, e os olhos eles são muito importantes no pets. Eles conseguem mostrar pra gente algo que eles ainda não estão sentindo, mas eles transmitem no olho. Por exemplo, alterações no olho já podem significar alguma infecção mais grave, Ah, entende? que interessante. Então, nesse caso, é sempre importante estar vendo se o olho ele tá mais vermelhinho, se o animalzinho tá piscando mais, ou até mesmo se ele não está conseguindo enxergar. Podem ser doenças diferentes, não necessariamente só catarata, por exemplo, Sim. entende? Tá. Então, essa questão da visão não é só a doença da visão, Exato, mas você consegue detectar outros órgãos que possam estar, né, comprometido com algum sintoma por meio dessa consulta, né, perfeito, ocular que faz. exatamente. Bacana, mas então, hoje nós sabemos que tem, profissionais cuidando dos dentes dos Sim, pets, do pelo, dos olhos com certeza. agora, né. Quais são os cuidados integrais, assim, que você recomenda para a população, tanto aquela que tem uma condições econômica boa para estar usufruindo desse serviço, como aquela que muitas vezes tem muito amor, tem muito carinho, mas a condição financeira não proporciona esse cuidado todo. O que que você sugere como um cuidado que seria geral, independente de ter muitos recursos ou não? Pronto. Principalmente manter eles, menos expostos a, por exemplo, picada de carrapato ou picada de mosquitos. A gente consegue, minimizar essas picadas utilizando, por exemplo, uma coleira repelente, entende? Sim, Até o governo muitas vezes ele acaba dando. Então, coleira repelente, utilizar o remedinho para carrapato. Além disso, a gente tem que observar como é que ele está. Se ele sim. está mais quietinho, já é importante levar para o veterinário. Uhum. Inclusive a saúde ocular, né, agora no verão, o pessoal vai muito pra praia. Então Sim. é importante que se for pra praia, notar que o olhinho tá mais vermelho, pode lavar com sorinho fisiológico mesmo, mas se notar que o olhinho ele tá muito vermelhinho, tá continuando esses sinais, é importante levar para o médico veterinário. E o mais importante é não tratar sozinho em casa. Porque Olha aí. muitas vezes você acaba tentando tratar sozinho em casa, não melhora e pode acabar piorando o problema. É, e muitas vezes vão lá para o Google ler, né, É, a medicação para pessoas, né, para ser humano e quer, né, sim. usar ali no animalzinho. É até uma dosagem diferente, por isso é bom ter cuidado. Sim, peso, idade, tudo, né. Com certeza. Mas você falou da pandemia anteriormente,
E agora veio um pensamento. O quanto que aumentaram os números, né, voltado para o comércio relacionado a pets novos que surgiram, né, pet shopping, né, que Sim, surgiram. A pandemia ela trouxe essa questão da solidão, né, da exclusão, de você estar excluído da sociedade por conta da contaminação, mas, os pets foram refúgios. foram. Né, e esse cuidado com os pets, né, assim, aumentaram muitas as lojas, assim, a forma de você, manejar esse cuidado com os pets, mas também a adoção de pet, a gente Com percebe, né, certeza, a aumentou compra de bastante. pets, né, a doação. Então, assim, o pet hoje, antes da pandemia e pós-pandemia, eu acredito que deve ter pesquisas aí bem relevantes falando sobre essa questão dessa adoção, independente de você comprar ou não, de você adotar para ter na tua casa, né, de você, ter, um animal de estimação que vai pertencer àquela família e que vai ser o seu refúgio, muitas vezes até a própria cura, né. Sim, com certeza. Aumentou bastante, inclusive a questão da adoção, né, Sim. que aumentou. Qualquer canto que você vai, assim, muitas vezes tem, por exemplo, em shopping, às vezes tem uma feira de adoção. Sim, Super importante, porque existem muitos animais na rua, então super importante ter essa feiras de adoção, as pessoas realmente querendo mais adotar e principalmente cuidando mais, aumentando a expectativa de vida sim, deles. sim. Super Mas é importante. mais, o cão ou o gato, ou tem um outro específico, assim? Eu percebo muito do cão, né, É, mas mas o gato também, porque meu filho adotou 2 na sim, pandemia, 2 gatinhos. sim. Então como é essa relação? Porque, assim, quando se fala de animal de estimação, você pode falar de uma calopsita, você pode falar de um papagaio, de, né, animais diversos, mas o mais comum é o gato e o Exato, cachorro. E perfeito. qual é a maior, novidade, assim, na pandemia? Continua sendo o cachorro, nessa questão da adoção, ou o gato também deu uma aumentada aí no ranking da adoção? Não, o gato também aumentou, Aumentou? principalmente porque geralmente quando os tutores eles que têm um gatinho, eles Hã. ficam querendo ter mais gatinhos. Eu faço até uma Ah. brincadeira, né, que o pessoal olha e fala: essa cor aqui eu ainda não tenho". Aí vai Ah. acabando tendo uma colônia, né, até é importante ter cuidado com isso, de fazer testes antes, por exemplo, de FIV e FeLV, antes de inserir um gatinho na região, com os outros Entendi. gatinhos, para não ter essa transmissão. É, eu tenho uma grande amiga minha, ela é até médica, ela usa sempre uma frase que tudo que você for fazer, você tem que pensar nos gatos, quanto mais gato, mais gatinho, então agora tá respondido por que que ela usa, Sim, né, essa frase, quanto mais gato, mais gatinho. é. Mas assim, nós falamos dos animais, dos cães no final do ano. Com os gatos, tem um cuidado especial relacionado a fogos, a barulho, até a própria alimentação, como você colocou dos cachorros, dos Sim, cães? com certeza, da mesma forma. Os gatos, eles não mostram muito quando eles estão doentes, né, mas durante os fogos eles ficam bem assustados. É por isso que é sempre importante manter as casas teladas, não deixar eles sozinhos também. Por mais que o gato seja como se fosse mais independente, eles Uhum, mesmo assim precisam de você, precisam de apoio, entende? uhum, E entendi. eles têm esse costume já de fugir. Então, no caso de fogos, pode ser que ele se assuste, fuja, e pode ser que aconteça algo com eles, pode ser que ele Uhum. não retorne para casa. Por Sim, causa sim. por ter ficado assustado. Então Uhum, são esses cuidados, né, principalmente manter a casa telada. tá. Doutora, a sua especialidade, assim, você atua em qual área específica voltado aí para a medicina veterinária? O que que faz seus olhinhos brilhar? Eu sei que são os animais, a hora que você falou nos animais, olha, mas assim, o que que faz seus olhos brilharem, né? Qual é a sua dedicação hoje? Fala um pouco aqui para que os Pronto, telespectadores possam entender mais sobre o teu trabalho. pronto, perfeito. Atualmente eu sou médica veterinária clínica geral e cirurgiã geral também. Estou me especializando agora em oftalmologia veterinária para poder entrar nessa área, e não só na clínica de oftalmologia, mas também na cirurgia, que é a minha grande paixão, na realidade. A A cirurgia? cirurgia, Nossa, exato. gente, deve ser lindo. A Sim, cirurgia de pet deve ser porque é tudo tão delicado. pequenininho, né, delicado, né. Sim, E ali vem toda a questão da emoção, né. Tem certeza. um dado que é bacana falar, quando a gente perde um pet, a maioria das pessoas dizem assim: "Eu não quero mais, de jeito nenhum, porque eu não quero passar por isso, perdê-lo Sim, novamente". perder. Aí passa 2, 3 meses, a pessoa está ali com o pet, né. Sim. Como é que você vê essa relação das pessoas
com os animais, porque isso é uma realidade tua. Os animais que chegam para você nem sempre estão doentes, muitas vezes é manutenção, é vacina, mas o que que você percebe, independente da situação que leva essas pessoas a procurarem, né, a médica veterinária, como é essa relação para você? O que que você percebe hoje, falando em 2025, dezembro de 2025, né, a relação das Pronto. pessoas com os animais? Pronto, atualmente está melhorando essa questão do check-up, né, de vacinar, mas eu percebo que muitas pessoas esperam para que o pet piore muito para levar para a clínica. Então isso acaba piorando o quadro, às vezes a gente não consegue reverter, entende? Uhum. Então é sempre importante notar o que que ele está tendo. Se ele está tendo alguma alteração que você acha estranho, por exemplo, ficar mais recluso, não querer se alimentar, beber menos água, o xixi dele mudar de cor também, é importante se atentar a esses sinais. Mas que bom que atualmente, né, os tutores estão vindo mais para poder fazer o check-up. Isso ajuda muito na questão futura dos pets. Sim, né, nesse próprio desenvolvimento, Exato. né. Você orienta ou não, né, como é que você vê essa questão dos pets na cama, com o seu tutor? Dorme lá com o tutor, acorda muitas vezes com a criança, né. Como é que você vê isso? Você enquanto médica veterinária, se chegarem para você e falar assim: "Doutora, eu tenho um bebê de 4 meses que fica lá no colchonete e o pet fica lá junto com ele". Você concorda? O que que você fala para orientar as famílias? Porque é importante, né. Sim. Muitas vezes a gente pensa que o animal pode estar tudo bem e não estou falando só da criança, mas estou falando do próprio adulto, né, como é dormir com o pet, acordar com o pet, né, assim, o momento que você dorme é um momento de repouso, né. O nosso corpo ele precisa desse equilíbrio, e você está ali respirando, né, e o do pet também. Como é isso? Fala para nós, para que a gente possa estar levando essa informação. Pronto, em questão de dormir com o pet, muitos tutores eles querem dormir, não é necessariamente o cachorro ou o gatinho que querem dormir com eles. Muitas vezes os tutores já têm essa dependência. Na Então, própria cama ou na na rede, não própria é isso? cama. Então, o cuidado que teria realmente maior seria realmente utilizar as coleiras repelentes, porque querendo ou não, existem zoonoses, né, são Sim. doenças transmitidas de cão, gato pra gente, que muitas vezes as coleiras ajudam, aquelas pipetinhas que utiliza em gato, Uhum, para ácaro também. uhum. Então, no mais, seria observar realmente essa questão da pele deles também, em relação a fungos que poderiam passar pra Sim. gente. Eh mas no mais seria isso, né. E se o cãozinho você pegou um cãozinho e ele não quer dormir na cama com você, então você talvez pudesse deixar ele dormir no cantinho dele, para não criar tanta dependência, assim, emocional. Porque Porque cria, né? tanto É de você recíproco, é muitas vezes é do recíproco. tutor e dele, né. Exato. Então, nós estamos falando de uma relação, com o pet, uma relação bem humanizada, É. né. Hoje na sociedade já se percebe e muitas vezes até se evidencia por meio de falas de jovens que dizem assim: "Eu não quero ter filhos". Sim. Né, eu já conheci mães dizendo assim: "Eu estou chateada que meus filhos todos casaram, ninguém quer me dar neto, só pet, neto pet". É uma realidade, assim, as famílias, devido a esse amor, devido, né, é uma despesa também, né, cuidar de um pet, precisa de ter um recurso também para que você possa ter o cuidado, mas é uma realidade, hoje as pessoas, estão vivendo mais esse cuidado, né, cuidar de pet do que propriamente cuidar de ter filhos ou procriar, essa questão da criança? Sim, muitas vezes é a realidade sim. Olha aí. Conheço muitas pessoas que não querem, né, mas existem Existem pessoas que preferem os animais, eu noto que também por causa da pandemia isso pode ter se intensificado. Sim. Muitas pessoas elas têm talvez como se fosse um nervoso de estar perto de outras. Acho Ah, até tá. que a tecnologia ultimamente, como ela está Sim, muito agitada, né, sim. eh, elas têm medo de não é medo, é como se fosse não querem estar presentes com outras A pessoas, muitas interação vezes. social mesmo, né, as Muitas vezes relações humanas, né. exato. E aí eles veem no pet, né, uma forma de estar com alguém que só lhe dá amor incondicional. E conversa com o pet, né, o Exato. pet, por meio da linguagem dele não verbal, ele também se comunica, né. Então essa interação ela é real, essa condição muitas vezes
eu não digo nem substituir, mas de, assim, não querer assumir uma maternidade, É, né, humanizada no sentido humano, né, e ter uma maternidade humanizada no sentido com o pet, é uma realidade, chega é para você, uma você realidade. escuta. Eu já Sim, escutei também. Pessoas jovens sim, Pessoas jovens, casados já há 5, 6 anos, não, só teremos pet, né. Então, o que eu gostaria, assim, para que a gente pudesse encerrar, é você falar como é que você vê essa questão dessa relação, né, muito humanizada com sim. os pets. Isso, em algum momento, pode causar danos psicológicos, né, para a pessoa dessa dependência? Acredito que sim, porque infelizmente os pets eles são seres que infelizmente vivem bem menos que a Bem gente. menos. Por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, por mais que existem pessoas que quando perdem um pet acabam pegando outro, mas Hum. não substitui, é Não, não diferente. substitui, É, jamais. exatamente. Então, é só ter esse cuidado, né. Os pets eles são incríveis, mas as pessoas têm que entender que eles têm uma vida mais curta e que a interação social também é muito importante. Sim, Exa sim, é. Não, com certeza, não substitui, né, a é, nossa interação social. Até porque que eu digo que a gente melhora como ser humano no encontro com os outros seres humanos, né. O pet é bacana, é lindo, é imprescindível, eu penso que toda casa precisa ter pet, né, é o a porque animação da casa, né. é, a animação da casa, é um amor incondicional, né, o pet, ele está sempre ali com Perfeito. você, né, e ele reconhece quando você não está bem, mas as pessoas precisam estar, né, conosco ali no dia a dia, né, se fazendo presente. Sim. Doutora, como é que os nossos telespectadores te encontram? Eu também quero te encontrar, viu, que eu tenho pet. Como Pronto, é que a gente faz para te encontrar, doutora? pronto, perfeito. Atualmente eu sou médica veterinária, né, clínica geral do Centro Veterinário Popular do Ceará, que é o CVPOP. Além disso, eu também faço atendimento a domicílio, eu estou no Instagram, né, vocês podem Uhum, encontrar com @eduarda.aragãoc. sim. E também atuo como cirurgiã geral tanto do CVPOP quanto também da UEL-PET, tá? Muito bom, muito bom. Olha que Isso. currículo maravilhoso. Mas, tem, animais específicos que você atende? Pronto, principalmente cães e gatos, né, agora no momento, cães e Cães e gatos. gatos, Isso. pronto. Então quem tem coelho tá fora. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto. Gente, é isso, nós vamos encerrando este bloco, mas não saiam daí, porque já já nós vamos voltar aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Aguardem. A TV União, como você sabe, como eu digo todo dia no programa da hora, ela não recebe dinheiro público. E a gente precisa da iniciativa privada e da pessoa física, de você que é telespectador da TV União. Vou lhe fazer um apelo, venha ser um apoiador da TV União. Faça uma transferência, ajude a gente, ó. Aqui, nesse QR Code, você vai fortalecer a única TV do estado do Ceará, que é a vez e a voz do povo de Fortaleza, do povo do Ceará. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenise Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Tá esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. Olá, e agora retornando para o nosso quarto bloco com a doutora Eduarda Aragão, nós vamos agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutora, a Simone, de 19 anos, quer saber: meu cão tem olhos sensíveis. O ventilador ou ar-condicionado podem piorar essa sensibilidade? Podem piorar, principalmente se o ventilador ou o ar-condicionado estiverem direcionados para o olhinho do pet, tá? Então, nesses casos, é sempre importante procurar um médico veterinário para saber exatamente qual colírio poderia ser utilizado. E nos casos, por exemplo, de o olhinho estar mais vermelho, aí é um sinal de já mais atenção. É uma irritação, É, mas passa por um ressecamento? isso pode ficar ressecado, pode ficar mais opaco, Olha aí que mas sem interessante, a aquele gente nem brilho, né? imagina, né, Sim. algo que acha que tá tudo bem, o clima tá bom, né, e o pet ali É. sofrendo. Então é só essa preferencialmente, né, não deixar no roxinho dele. Sim, sim. Tá, a próxima pergunta é do Joaquim, 52 anos.
quais sintomas oculares exigem atendimento imediato? Perfeita pergunta. Porque muita gente não se atenta, né, não fica É. olhando direto. Principalmente a vermelhidão, que eu já tinha comentado também, mas em relação a notar um olhinho mais seco também é super importante, se tá mais opaco, se tem algum branquinho no olho, é importante observar. Se ele pisca demais, se, por Hum. exemplo, foi pra praia e aí ele voltou piscando demais, pode ser que tenha areia, aí já é importante lavar com sorinho. Então é super importante observar esses sinais. Além de que muitos pacientes quando ficam cegos, né, eles ficam batendo em alguns móveis, então E é comum precisa eles observar. ficarem cegos? Pode acontecer. Existem algumas doenças, né, como a doença do carrapato, ela pode causar cegueira súbita. Eles ficam cegos e você não consegue entender o que aconteceu Gente, eu não sabia, tô depois, chocada. sim, Com a de doença forma do abrupta. carrapato, Pode, o cachorro pode ficar cego. sim. É por isso que os olhos, né, são A fonte, né, da vida, né, do animal, né. a gente consegue observar vários ou a gente consegue pensar em várias doenças por causa do olho deles. Olha que interessante. Gente, vamos É. olhar para os olhos dos nossos pets. A partir de agora, todo mundo olhando. E dúvidas, tire ali com a doutora, viu. Pronto, pode falar comigo. Eu sou psicóloga, não sou médica veterinária, então tire ali com a doutora. Mas olha que papo bacana, né, para encerrar o nosso programa final de ano, falar de amor, né, você está falando de amor, de cuidado, de atenção, né, por uma estimação que você tem dentro da sua casa, que é o seu pet, né, Sim, que tem um valor, assim, que dinheiro não paga, né. com certeza. Você falou do cachorrinho do brilhinho, eu fiquei lembrando dos cachorros que tem aquela franjinha no olho, né. Sim, Aquilo ali também pode incomodar, pode, não pode? pode sim. Pode acabar pegando no olhinho e causar lesão. Pois é, tem que Tem cuidar, que né, observar. cortar essa franjinha, né. Sim, Muito bacana, doutora, muito eu obrigada, que foi, agradeço. assim, esclarecedor para mim, eu sou totalmente leiga nessa área. Eu acredito que para a sociedade, para a comunidade levar essas informações também são importantes, são relevantes, porque muitas vezes o dono do pet acaba sendo negligente, né, por não ter essa informação. Isso, não notam a diferença, né. Sim, totalmente. Então, assim, precisou, notou qualquer diferença, qualquer sintoma diferente, é igual em nós humanos, né? Corra, doutora Eduarda Aragão está ali para ajudar. Pois é isso, gente. Nós vamos encerrando agora com a doutora. Muito obrigada Isso. e já já voltaremos para o encerramento. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenice Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Está esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. E agora encerrando o nosso 10º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso, onde eu entrevistei a escritora, poetisa Jovina Benigno e a doutora Eduarda Aragão, médica veterinária. Foi um programa bacana que está no ar toda terça-feira às 21 horas. E no sábado teremos reprise às 8 da manhã. Então, se você perdeu, não fique desligado. Vá lá no sábado e assista, e também no YouTube. Aqui é a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e este foi mais um programa da Imersão na Educação e Saúde.